Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante antecedendo os vídeos de Apocalipse, né? Que eu estou me preparando para falar, para Deus me dar interpretação, né? Conforme os escritos da Bíblia, para nós estudarmos juntos sobre Apocalipse. Simplesmente, mas o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir, certo? E já falamos de 1 João, capítulo 1, 2 e 3, né? 1 João, 2 e 3 epístolas, falamos de Judas. E hoje eu vou falar alguns versículos, porque Apocalipse, né, serão os próximos vídeos. Mas hoje, antecedendo Apocalipse, entre esses que eu já falei, Apocalipse, vamos falar do nosso passaporte. Nosso passaporte, certo? Para o céu. Eu mostrei aqui um passaporte meu antigo, certo? E o que vamos falar hoje é o nosso passaporte para a vida eterna. Isso é algo muito importante de se falar. Eu não sei que tamanho vai ser o vídeo, mas é muito importante nós falarmos desse tema hoje. Por quê? Porque para nós entendermos Apocalipse, tudo que nós vamos ler em Apocalipse, que são coisas às vezes complexas de se entender, por isso que o Espírito Santo de Deus vai nos guiar, vai nos orientar, vai nos dar esse entendimento, a mim e a você, né? Então, para nós sabermos qual é o nosso passaporte, então, primeiramente a gente vai lá, aqui eu já deixei aberto em Isaías, capítulo 7, né? E versículo 14, que eu já vou dizendo, o nosso passaporte para a vida eterna, lógico, é a salvação através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso passaporte é o Senhor Jesus Cristo, certo? Nosso passaporte para o céu. Anteriormente, até o Velho Testamento, o passaporte para a vida eterna, Deus tinha uma ligação direta com os profetas, e somente 2 profetas tiveram o privilégio de não experimentar a morte e serem levados. Aqui mais na frente a gente vai falar sobre eles, que é sobre Enoque e Elias. Mas o homem se degradou muito, se deixou levar pelo elo do pecado, se corrompeu. Então, não teve mais ninguém que Deus pudesse pegar para si, para a vida eterna. Você dizer assim, não teve pecado aos olhos de Deus, não, senão ele não tinha levado. Enoque e Elias servia a Deus, né? Mas o homem se corrompeu, os profetas, os sacerdotes, alguns outros, os filhos dos filhos dos filhos foram se deixando levar, né? Por vários temas, várias idolatria, com casamentos ilícitos, né? E outras coisas. E Isaías capítulo 7, 14, Isaías foi um dos profetas que anunciou o nosso passaporte. Então, assim, eles tinham diretamente, o povo tinha diretamente um passaporte direto ao céu, quando andava com Deus, né? Enoque e Elias andaram com Deus e foram levados. Deus tomou Enoque e tomou Elias, e Elias pegou carona lá no carro. O carro foi buscar o carro de fogo, foi buscar Elias. De que maneira você quer subir ao céu? Nós temos a nossa salvação e está em Jesus Cristo. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus Altíssimo, já estamos garantindo a nossa salvação. Aí você diz, mas Dígia, e do passado ninguém falava de Jesus? Como é que... É porque anteriormente, no Velho Testamento, quando Deus criou desde Adão, que veio os profetas, Abraão, Moisés, para restituir o homem, tirar do pecado e andar com ele. Se todos os homens andassem com ele, como Elias andou, como Enoque andou, todos os homens que eu digo homens e mulheres, a criação de Deus, nós homens e mulheres, filhos de Deus, se todos andassem, tivessem andado sem mácula, sem pecado, diante de Deus mesmo, aí Deus levaria o seu. Dava o tempo, ele que determinava os anos, os tempos. A gente vai ver sobre isso aqui também, os anos, o ano de cada um viveu. O ano e o tempo. E Deus tomava. Só que o homem foi se corrompendo. Então chegou um momento que Deus disse, não, agora eu vou ter que mandar um intermediador para acabar com o pecado no mundo. Como tá demais.
Está ouvindo demais o inimigo. Então, essa comunhão direta, esse passaporte direto, acabou. Ficou até uma metade aí. Acabou o Velho Testamento, acabou, junto com o Velho Testamento, quando a gente finda em Malaquias, vamos ler também hoje, acabou esse passaporte direto. Porque ninguém mais andava com Deus. Ninguém mais estava diante do Senhor, fielmente agradando ao Senhor para Deus. Deus só tomou 2, para você ver. Um monte de gente que tinha Aí você diz, não, mas outros morreram, Deus levou, Deus cuidou, mas experimentaram da morte. E quando experimentaram da morte, Deus guardava. Até Moisés. Ele falou que o diabo brigou com o anjo para querer o corpo, o anjo segurou, guardou o corpo de Moisés, porque Moisés subiu no monte que Deus chamou e morreu. Né? E Deus anunciou assim aos seus. Mas somente com vida foi só Enoque e Elias. E esse passaporte deles dois ganhou diretamente com Deus porque andaram com Deus. Que privilégio, que caráter, que integridade diante do Senhor, os nossos irmãos Enoque e Elias, os profetas do Velho Testamento, os nossos irmãos antigos, os nossos patriarcas também, que eles também foram profetas, foram patriarcas de sacerdotais, digamos assim, patriarcas de discipulado, né? Como Elias deixou Eliseu. E vamos lá, vamos continuar, vamos ler aqui então. Aí, chegando aqui em Isaías, como Deus teve que, por amor, né, à humanidade, deu seu próprio Filho unigênito anunciando a sua vinda. Ele já começou por Isaías, o profeta Isaías, anunciando a vinda de Cristo com o nosso passaporte para a nossa salvação em Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, certo? A nossa salvação está nele. Então vamos aqui, Isaías capítulo 7, versículo 14. Continua comigo, eu estou gostando da palavra, eu também estou aprendendo, espero que vocês também estejam gostando, amando. 7, versículo 14 diz assim, que diz o subtítulo A Promessa de Emanuel. Aí o capítulo 14, ou versículo 14, diz assim, já está até marcado. Porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Né? Vamos pular para o capítulo 9, versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Eu vou ler mais um. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e injustiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, isso aqui foi a palavra que Isaías já recebeu do Senhor, profetizando a vinda do nosso passaporte, da nossa salvação, Jesus Cristo, para nos livrar do pecado, nos limpar de todo pecado, nos livrar da morte eterna, para nós termos esse passaporte para a vida eterna. Né? E nós vamos agora vamos para Marcos aqui, já abri. Marcos, o capítulo de Marcos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, né? Ele vem nos falar sobre a história, sobre a vinda de quem? De João Batista, certo? João Batista, que ele foi o mensageiro, né? Um profeta, mensageiro para preparar o caminho para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E nós já sabemos, já lemos muito, já falamos muito sobre que quando Maria chegou perto, né, de Isabel, sua prima, que estava carregando 6 meses adiantado João Batista, eles pularam de alegria, né? O João Batista pulou de alegria porque sentiu a presença do mestre ali, né? E se nós voltarmos aqui em Mateus, nós vamos ver a genealogia de Jesus, como Maria foi visitada, o anjo, né, falou para Maria, e nós já conhecemos bastante esse trecho. Quem não conhece, começa a ler aí Mateus, capítulo 1. E vamos aqui em João
Livro de João, capítulo 1, certo? Capítulo 1 e versículo 29. Vamos ver o que diz aqui. João, o Evangelho segundo João, capítulo 1. Eu até tenho uma playlist aí sobre João bacana, né? Sobre Mateus, aliás. Sobre outros versículos de João. Na playlist de João ainda não temos. E vamos ver aqui. 1,29 diz assim. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que Isaías nós lemos que ele falou sobre o que viria tirar as pessoas, salvar as pessoas do pecado do mundo? Ele, João Batista, que anunciou, ele só não anunciou, só não preparou o caminho, mas viu com seus próprios olhos, né? Esse passaporte da gente, essa salvação em pessoa. Ele viu, ele só não preparava, só não teve o privilégio de ter a missão de preparar o caminho, que ele era profeta, pregava, mas também de vê-lo e de batizá-lo, porque ele não queria. Ele disse: tu vens a mim, eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse: deixa que para que faça assim a palavra, né, se cumpra aí. Então João Batista disse que batizava nas águas, mas que viria batizaria com fogo em espírito. Então Jesus, né, veio para nos batizar com fogo em espírito, e ele foi batizado por João, porque assim, para se cumprir as escrituras, né? E aí você diz: mas diz, o que tem a ver com Apocalipse? Claro, Apocalipse são os finais do tempo, tudo que nós vamos ler em Apocalipse, né, em breve, se nós termos esse passaporte no nosso coração, na nossa mente, né, se nossa salvação, nosso mestre estivermos diante dele, fielmente, né, o servindo, seguindo, quando acontecer aquelas coisas do Apocalipse, quem chegar a pegar esse tempo, né, que a gente não sabe, pode ser daqui a uns anos, não sei quantos dias, esse tempo está do Senhor, mas está lá o que vai acontecer. Então, se nós ficarmos firmes, quando ele arrebata a igreja, ou quando ele vem buscar, ou quando até mesmo para a pessoa morrer, vai ter essa vida eterna, porque a morte vai ser terrena, a morte de carne aqui, ó, cara, vai se tornar o pó. Pó saímos, ao pó voltaremos. A carne, parte da carne, mas o espírito tem que estar ligado com Deus para ter vida eterna. Não tem outro jeito, não tem outro meio. O único passaporte para a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Confessa que Ele é o Senhor e Salvador. Aplica na tua vida os ensinamentos e os preceitos deles. Porque a partir do Novo Testamento, Mateus em diante, o nosso passaporte, Jesus foi enviado por Deus, seu único Filho, Jesus Cristo. No Novo Testamento, ele se tornou o nosso mediador, o nosso passaporte, porque ninguém mais anda até hoje diretamente, puramente com Deus, para Deus o tomar. Tem que ser agora, a partir do Senhor Jesus Cristo, proclamando. E foi assim que o profeta Isaías, os profetas anteriores anunciaram, até Malaquias anunciou a vinda de Jesus. Então vamos para Malaquias, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim. O subtítulo ela fala que é a repreensão dos sacerdotes ímpios, né? Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha aqui, os profetas anteriores eram o mensageiro, os sacerdotes eram o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E falharam, alguns deles falharam, né? Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como eles falharam, acabou-se esse passaporte direto, porque não tinha quem mais andasse com Deus integralmente. E aí, vamos para o capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim. O anúncio da vinda do Senhor precedido pelo seu mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscar, e o anjo do pacto, a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Aqui ele já está falando, né, que Jesus viria, lógico, e que João Batista também ia preparar o lugar. Já estava falando que preparará, o mensageiro preparará o caminho para o Senhor, né?
E vamos ler o terceiro: assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça, né? E assim é que ele está explicando que é a vinda do Senhor, né? O profeta Malaquias, o último profeta, o último livro do Velho Testamento, falando da vinda do Senhor. E vamos ler o capítulo 4, um pouco mais, capítulo 4, Malaquias, do 4 ao 6, diz assim, a demonstração final, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Esses estatutos e ordenanças, as pessoas começaram a falhar, não seguir. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí você diz, mas aqui diz que Elias, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, quer dizer, Elias vai voltar novamente. Então, a gente leu o versículo lá, né, em João, né, vamos ler já em João, que o João Batista era o mensageiro que foi enviado para preparar o lugar de Jesus. E muitas pessoas dizem assim, né, muitos estudiosos, a gente, né, vê, estuda e diz, quem será aquelas duas testemunhas de Apocalipse? Será que é Elias, Enoque? Será que é Moisés e Elias? Será que é Enoque e Moisés? Ou os dois, ou um ou outro? A gente não sabe, né? A gente deduz, a gente pensa que é porque eles não provaram da morte. Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés morreu, né? Assim como também quando Deus quis tomar o irmão de Moisés, Arão, ele morreu e enterraram o corpo, só que Arão foi enterrado. Mas o corpo de Moisés não foi achado. Acredito que Moisés não provou da morte, mas foi levado. Mas os versículos dizem que Moisés morreu e que o diabo brigou pelo corpo de Moisés. E o anjo do Senhor não deixou, guardou. Nós sabemos que Enoque e Elias não provou da morte, não provaram da morte, né? E as duas testemunhas a gente só saberá realmente no grande dia que acontecer. E quem testemunhará isso, eu não sei, né? Não sei se estaremos vivos, presenciando, se estaremos arrebatados antes ou quem estiver nessa época. Mas uma coisa eu sei, quem está em Jesus, ainda que morra, viverá, porque ele diz que a vida eterna, ela continuará sim, a morte é só terrena, né? Essa carcaça, como a gente diz, né? Esse corpo aqui, né? Que a gente usa para viver, nosso espírito não morre, tá bom? Só morre aqueles que não estão ligados com Deus. E não adianta você dizer assim, mas eu não acredito que a pessoa fez tanto bem e não vai para o céu. Boas obras não salvam ninguém. E já é certo. Quando eu digo assim, o passaporte é o Senhor Jesus, porque Deus já determinou dizendo o quê? Aquele que confessa, que não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mesmo que ele tenha feito boas obras inteiras na terra, mas se não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e isso eu falo, gente, a partir já do Novo Testamento, da época do Novo Testamento para cá, não estou nem falando para trás. Nem para trás. Estou falando da época do Novo Testamento para cá. Aquele que não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, que veio em carne, morreu e ressuscitou, pagou o preço por nossos pecados e nos dá a vida eterna, esse, se não confessar, não será salvo. Não adianta a pessoa dizer, mas não pode julgar ninguém só porque é escrito, é a Bíblia, aprenda, aceita isso, a Bíblia é a palavra de Deus, a gente diz, a Bíblia está escrito, a Bíblia diz, mas quando a gente diz a Bíblia está escrito, a Bíblia diz, a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que ela tenha sido inspirada aos profetas, inspirada àqueles que escreveram, inspirada aos discípulos, aos apóstolos, é a palavra de Deus. Perceba, anos e milhares de anos que os paleontólogos acham uma coisa ou outra debaixo do mar, em cima da terra, onde for. Comprova que a Bíblia... Tudo passará, a palavra de Deus é exata, não muda. Tudo passará, mas a palavra de Deus não passa, não muda. Passa coisas, muda coisas. Se você vê Israel, o tempo de hoje, a nossa cidade de hoje, antigamente, tudo muito moderno hoje, antigamente não era, mas a palavra de Deus é a mesma. Só muda as interpretações, as traduções dos idiomas de cada país, para nós lermos a nova fabricação da impressão das Bíblias, cada vez mais resistente para nós termos ela em nossas mãos, mas saiba que a palavra de Deus não muda, ela é a mesma, aleluia.
Então vamos a Mateus, vamos aqui para Mateus, Mateus capítulo 11, certo? Do 7 ao 19, vamos ler aqui capítulo 11, do 7 a 19, que fala: Jesus dá testemunho de João. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Lembra que eu disse lá, os últimos versículos, acho que capítulo 4 a 6, nós lemos, ele diz que enviaria o Elias de novo. Então, aqui Jesus já diz que o Elias que viria de vir profetizar já foi João Batista, né? Com o espírito, né? Que tinha o mesmo espírito também que tinha em Elias, que Eliseu também tomou uma porção. Tinha essa porção também João Batista para falar do mensageiro. Ele como mensageiro para falar do nosso Salvador, né? Então, Jesus aqui já foi dando testemunho de que esse Elias já veio e que era ele, o João Batista, né? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é isto Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos ouça, mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados na praça, clamam aos seus companheiros: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamos lamentações, e não pranteastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, aqui, João Batista, o profeta que veio, o último dos profetas, né, já partindo já no Novo Testamento, né, que é o último profeta, e no Novo Testamento, para que assim anunciasse a vinda de Jesus. Não estou dizendo que a gente não possa ter palavras de profecias, palavras proféticas, de abençoar as pessoas. Hoje existem os profetas, as palavras proféticas, né? Até porque a palavra de Deus nos diz que uns serão pastores, missionários, evangelistas, profetas. Mas, entenda, o que estou falando aqui desses profetas de ligação direta com Deus, que hoje nós, a partir de João, temos um intermediador. João Batista ainda tinha essa ligação direta com Deus. Porém, ele já conhecia bem saber e sabia que vinha. Ele estava preparando lugar para vir. Inclusive, humanamente falando, seria o quê? Seu primo. Como diz, né? Na história de Maria e João. Seu primo, né? Que foi Isabel quem carregou. Primo de Maria, né? E Maria foi abençoada, agraciada, porque gerou do Espírito Santo, né? Não foi filho carnal de Maria. Glória a Deus, foi Espírito Santo. Então,